Seja muito bem-vindo, eu sou o Mário Queiroz e vamos às principais notícias do Brasil e do mundo direto ao ponto. Bitcoin com alta de 0,47% na marca hoje de 38.796. Destaque para VAX, Luna e XRP. Avalanche com alta de 1,61%, Terra Luna com alta de 1,99% e Ripple com uma alta de 1,06%. E o Fear and Greed Index aponta 28 pontos, indicando medo. Rodrigo Miranda, do canal Universidade Bitcoin, está fazendo pequenas compras parciais nesse momento, na zona dos 38 a 40 mil dólares. Ele defende a ideia que no caixote entre 30 e 33 mil dólares já existem grandes institucionais posicionados para defender o preço. VelaTrader disse que a Tesla comprou muitos bitcoins na zona dos 30 a 33 mil dólares. Também ressaltou que está diminuindo cada vez mais a liquidez nas exchanges, ou seja, os grandes players estão pegando suas criptomoedas, seus bitcoins, seus ethereums, retirando das corretoras e guardando em uma cold wallet. E esse cenário mostra que esses players estão simplesmente holdando suas criptomoedas. Ele defende que no tempo gráfico mensal a maior probabilidade é que o preço rompa os 48.260 e continue uma tendência de alta. Mas ele disse que isso não o isenta da possibilidade de entrarmos sim em um bear market onde os preços fiquem abaixo das linhas de 33 mil dólares. Em vídeo ele falou que ele estaria all-in, ou seja, ele investiria todo o seu capital na área dos 24 aos 18 mil dólares. Você sabia que já existem mais de 900 empresas no Brasil que já aceitam as criptomoedas como forma de pagamento? E até mesmo o pagamento de impostos com bitcoins passarão a ser aceitos a partir de 2023, conforme anunciou a Prefeitura do Rio de Janeiro. A adoção das criptomoedas no Brasil começa a ir além de apenas uma alternativa de investimento financeiro para se tornar também um meio de pagamento no dia a dia da população. Segundo dados de pesquisas da Crypto Literacy, uma entidade que promove iniciativas educacionais sobre criptomoedas, foi divulgado no ano passado que 25% dos brasileiros mostram-se dispostos a pagar por produtos e serviços com seus criptoativos. E a revista Época Negócios publicou agora, no dia 1º de maio, que mais de 30 mil estabelecimentos ao redor do mundo já aceitam criptomoedas como forma de pagamentos. O grande empecilho acontece por conta da volatilidade desse mercado, que ainda acontece por ser um mercado relativamente novo. A inflação no Brasil levou 62% dos investidores em criptomoedas a considerar a cripto como o futuro das finanças. A pesquisa da KuCoin revela que 34,5 milhões de brasileiros, o que representa 26% da população entre 18 e 60 anos, são investidores em criptomoedas que operam em moedas digitais há pelo menos 6 meses. O relatório destaca que a inflação no país, que dobrou no ano passado para 10% ao ano, contribuiu em grande parte para a transição dos usuários locais para as criptomoedas como reserva de valor e meio de pagamento. Já em outro dado, 64% dos investidores em criptomoedas procuram aumentar seus investimentos, enquanto outros 21% são considerados criptocuriosos. E a pesquisa revela também que 52% dos investidores estão ganhando mais de 10 mil dólares anualmente investindo em criptomoedas. E tome sempre muito cuidado com grandes hypes. A ApeCoin cai 40% em 3 dias, apesar da venda de terrenos no metaverso. A Yuga Labs revelou que cada criação de NFT custaria 305 Ape, algo perto de 5.250 dólares no preço atual. Ou seja, 5.250 dólares apenas uma taxa que você vai gastar para criar o seu NFT. E apesar de toda a sua desvalorização, os especialistas falam que o projeto continua sendo um projeto muito promissor relacionado ao metaverso. Mas afirmam que ainda existe grande potencial para o preço da Ape continuar despencando. A zona de compra indicada por especialistas fica na zona do EMA 200 no tempo gráfico de 4 horas, por volta de 15 dólares e 72 a unidade. Apesar de ser a queridinha dos grandes bancos de grandes bandeiras de cartões de crédito, Solana sofre a 7ª queda em 2022 após bots invadirem a rede. Os bots de cunhagem de NFT na Solana contribuíram com mais de 4 milhões de transações por segundo, tirando o consenso dos validadores e travando a rede por cerca de 7 horas. Um recorde de 4 milhões de transações, ou 100 gigabits de dados por segundo, congestionou a rede, fazendo com que validadores fossem eliminados do consenso, resultando na Solana cair por volta das 5 horas da tarde nesse último sábado. Os bots se aglomeraram em um aplicativo popular usado pelos projetos NFT da Solana para lançarem coleções chamadas Candy Machine. Em uma postagem da Metaplex no Twitter, a empresa confirmou o tráfego de bots em seu aplicativo, que foi parcialmente culpado pela falha na rede. A interrupção fez com que o preço do Sol, a moeda nativa da blockchain, caísse quase 7%, chegando ao patamar de 84 dólares a unidade. Essa queda marca a 7ª vez no ano que Solana sofreu interrupções.
de acordo com seu próprio relatório de status entre 6 e 12 de janeiro de 2022. A Solana foi a segunda rede a sofrer com um volume notável de transações relacionadas a NFTs nesse final de semana. O custo de transações no Ethereum subiu para uma média de mais de $450 devido a lançamentos de 55 mil NFTs pela Yuga Labs, com alguns usuários pagando até 5 Ethereums ou $14 mil em taxa de gás para transações e muito mais para a cunhagem de um dos seus NFTs. Jerônimo Ferrer percorre as ruas de Buenos Aires apresentando as criptomoedas como alternativa para a fragilidade da sua economia. Em um país onde quase metade das pessoas passa fome e sobrevive abaixo da linha da pobreza, os mais simples moradores aprendem desde cedo a se tornarem exímios especialistas em finanças. Esta é a realidade da Argentina, cuja inflação já alcançou 60% nos últimos 12 meses. É nesse cenário que as criptomoedas se popularizaram nos últimos anos na Argentina. Para a maioria dos investidores, a descentralização das criptomoedas é sinônimo de ideologia e de lucro, mas para os argentinos, a descentralização também pode ser chamada de sobrevivência, já que as criptomoedas são usadas para custear necessidades básicas das pessoas. Abre aspas, quando você tem restrições, você precisa de ferramentas para a liberdade. Confio mais na matemática e software do que em políticos. Acho que o Bitcoin para os argentinos deve ser o óbvio, disse um cidadão. O caminho não pode ser tão fácil se depender do governo. Em um acordo recente com o Fundo Monetário Internacional, a Argentina se comprometeu a quitar uma dívida de $45 bilhões e desencorajar o uso das criptomoedas no país. A exchange mexicana Bitso vem prestando seus serviços de custódia e câmbio ao Chivo para que os governos de El Salvador possam comprar Bitcoin. A Bitso essencialmente fornece tecnologia de back-end para que o governo de El Salvador possa converter Bitcoin em dólar e vice-versa. A pesquisa mostra que 20% de toda a população salvadorenha continuou usando as criptomoedas como forma de pagamento depois que utilizaram seus bônus. O Fed dos Estados Unidos irá determinar o destino do mercado. O Banco Central dos Estados Unidos fará um novo anúncio de aumento da taxa de juros. O fechamento mensal colocou o par BTC-USD finalmente dentro de sua faixa de negociação estabelecida em 2022, e os temores são de $30 mil ou menos a unidade. Dito isso, o sentimento melhorou no início de maio, embora as criptomoedas permaneçam amplamente vinculadas a fatores macros e os dados on-chain agradam e não assustam os analistas. Com uma decisão sobre a política econômica dos Estados Unidos prevista para 4 de maio, no entanto, os próximos dias podem ser de reações instintivas, à medida que os mercados tentam se alinhar com a política do Banco Central dos Estados Unidos. Com inflações altíssimas em todo o mundo, espera-se que o presidente do Banco Central dos Estados Unidos cumpra suas promessas anteriores e anunciem um aumento de novo nas taxas de juros. Qualquer choque provavelmente provocará pelo menos uma volatilidade temporária nos mercados, e nos últimos 6 meses as criptomoedas não foi exceção. Estamos em meio ao mercado de grandes incertezas, como o aumento da taxa de juros pelo Banco Central dos Estados Unidos, a Netflix apocalipse, a invasão russa e todas as sanções aplicadas àquele governo. E a Cointelegraph aponta 5 criptomoedas que podem explodir mesmo com a desvalorização do Bitcoin. A primeira criptomoeda da lista é a FTX, a criptomoeda FTT. Ela aponta que existem muitas restrições legais e problemas que estão surgindo dentro da Binance, e que isso pode fazer com que sua base de clientes e boa parte do mercado possa migrar para a FTX e com isso impulsionar o valor do seu token nativo. Quando a FTX começar a subir, como ocorreu com o BNB, sem dúvida vai superar os seus 100, 150, $200, disse o analista. A segunda criptomoeda da lista é a Polkadot, que inclusive acredita que os criptoativos podem ser o maior matador do Ethereum. Ela acredita que a Polkadot terá uma grande plataforma para o Web3 devido ao esquema de parachains. A Polkadot pode disparar de maneira semelhante ao que aconteceu com o Ethereum. A Polkadot resolve todos os problemas do Ethereum, incluindo altos custos de transações. Continua adquirindo sempre que tem a oportunidade. O mercado agora está em baixa, mas se projetos tão maravilhosos são oferecidos a um preço tão baixo, essa é uma oportunidade fantástica para nós, aponta o especialista. Na terceira posição, o analista aponta o Decentraland, que vem sendo considerado o maior projeto do metaverso do mercado de criptomoedas. E, portanto, ela aponta que quando o mercado voltar a subir a tendência, o metaverso também será retomada. E com isso, a Mana vai surpreender os demais criptoativos. Em quarto lugar, o analista indica o Biconomi, o token Bico, uma criptomoeda de baixa capitalização, que não está nem entre os 300 maiores projetos, de acordo com os dados do CoinMarketCap.
No entanto, embora a criptomoeda seja desconhecida, a analista aponta que foi o primeiro criptoativo a ser listado em 15 exchanges no mesmo dia, incluindo na Binance e na Coinbase. Basicamente, a criptomoeda pretende ser, assim como outros projetos, um concorrente do Ethereum, oferecendo baixas taxas de gás e soluções de escalabilidade. E finalizando a lista, a especialista indica a Travala.com, o token AVA, token com capitalização de mercado abaixo dos 100 milhões de dólares. Ela destaca que o criptoativo tem grande potencial de crescimento devido à sua integração com a indústria tradicional, no caso o portal Travala, que é um dos maiores no setor de viagem. Abre aspas, esse token tem o maior potencial de lucro, tem potencial de causar um enorme impacto no mundo das criptomoedas. Seu caso de uso é bastante forte. Acredito que se você continuar comprando essas 5 moedas a cada queda, todos os meses, em todas as falhas nos próximos 3 a 4 anos, poderá ganhar muito dinheiro. A especialista finaliza. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro das principais notícias criptos do Brasil e do mundo.